É com muito prazer receber no meu canal o senador Alessandro Vieira. Todos os conhecem, especialmente agora na CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, não é mista, né? E eu acho que isso explica até o bom funcionamento, não sei, da CPI, o seu próprio dinamismo, participando como membro suplente da CPI, fazendo as questões sempre muito pontuais. Então, o Brasil inteiro conhece o senador Alessandro Vieira. Senador, eu queria rapidamente colocar algumas questões. A primeira, rachadinha, né? O site Metrópolis apresentou uma longa matéria e é do Guilherme Amado, com entrevista de um ex-empregado durante 14 anos da família Bolsonaro, que apresentou, devassou um enorme esquema de corrupção de desvio de recursos públicos. Então, eu colocaria o senhor, é caso de CPI, e obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado pela oportunidade, professor Vila. É sempre muito bom estar falando contigo. Sim, sem dúvida, tem motivo para investigação. Eu apresentei ainda em julho o pedido de uma CPI das rachadinhas baseado na atuação do Jair Bolsonaro como deputado federal. O hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, como deputado, porque existe todo um indicativo de que essa prática de se apropriar dos salários ou de parte dos salários de funcionários, ela é reiterada nos gabinetes da família e tem uma concentração de coordenação disso e de drenagem de recursos. Essa última fala, esse depoimento, essa entrevista que o jornalista Guilherme Amado conseguiu, e que me parece que a jornalista Juliana Dalpiva também aprofundou, ela mostra que essa prática tem uma coordenação central. Então, é importante fazer essa apuração, e eu até aproveito o espaço para tecnicamente explicar por que CPI. É porque nós não podemos imaginar que é simples, é cotidiano fazer apurações que envolvem a família presidencial, com todo esse ambiente de radicalização, de ameaça de violência. Então, cabe ao parlamento executar aí a sua parte de atribuição, que é de fiscalização. Aí tem que entender como isso aconteceu, criar mecanismos que permitam coibir esse tipo de prática, não só punir quem já fez, mas evitar que volte a acontecer, porque não é um esquema inventado pelo Bolsonaro, é um esquema que está aí espalhado em câmaras de vereadores pelo Brasil afora, e que ele deu uma proporção imensa na medida em que ele conseguiu inserir seus filhos em gabinetes de cargos eletivos. Ele tem 3 filhos parlamentares e agora um outro filho que recém-saído da adolescência, que entra nesse circo de lobistas de Brasília, aparentemente recebendo vantagens, ele e sua mãe, que já teve uma atuação, enfim, direta nessa coisa da apropriação de recursos, apelidada de rachadinha. Senador, a questão de 2 semanas atrás, se tanto, imaginava-se até o próprio relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, que entregaria o seu relatório na segunda quinzena de setembro. Muito antes, vale destacar, para quem nos acompanha, do término, porque é possível a CPI até o início de novembro, se eu não estiver enganado. Portanto, tinha tempo legal, né, para isso. Mas acreditava que todo o trabalho já tinha sido feito. Porém, a história é surpreendente, é sempre assim, né? Como eu digo, é um trechinho lá do Eu e a Brisa, do Johnny Alf, o inesperado faça uma surpresa. E o inesperado foi a VTC Log e o depoimento do motoboy, que eu fiquei com muita dó, porque não é o primeiro na história das últimas décadas envolvidos nessa situação e que não tem nada a ver com a história. Isso significa que tudo indica que a CPI dificilmente, acho, apresentará o relatório. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, na segunda quinzena, porque tem a semana que vem, acho que parte dos trabalhos estarão paralisados, né? Não sei se é por causa do dia 7. Então, como é que o senhor avalia esses últimos passos da CPI e as suas possíveis consequências? Eu tenho falado já desde de muito tempo que é muito difícil você estabelecer um prazo final para relatório quando você tem fatos em andamento, tem uma série de documentos que você quer chegar a ser analisados. Tem uma expectativa, e eu comungo dessa expectativa, de acelerar o processo. A CPI pode ir até o início de novembro. Então, trazer essa conclusão para mais perto é bom para o Brasil, é bom para o parlamento. Mas você não pode deixar de lado fatos tão graves que vão surgindo. E agora, mais ainda, a gente tem essa situação que envolve uma possível participação no esquema de lobby que foi utilizado pelos vendedores picaretas de vacina de familiares do presidente Bolsonaro. Você não pode deixar isso de lado e fingir que não aconteceu. A gente tem que dar consequência a isso tudo, e eu tenho uma expectativa concreta de que a CPI tenha nas próximas semanas uma atividade muito intensa e que a gente consiga, também uma reclamação antiga que eu faço, as equipes para fazer análise técnica,
são pequenas e você tem um volume de documentos absolutamente inacreditável. Então, deixar isso de lado é um prejuízo para o Brasil. Vamos tentar trabalhar para concluir, talvez no início de outubro. O senhor acha, eu sei que nós estamos ainda, pode ser cedo, não sei, a afirmar, porque o esquema da VTC Log e os saques volumosos, algumas vezes mais de R$ 400 mil, né, que o motoboy apresentou, poderia haver uma espécie de mensalão no Ministério da Saúde, porque os volumes foram muito grandes. Envolveria supostamente também parlamentares, ou é muito cedo de fazer uma afirmação como essa? O senador Otto Alencar, se não estiver enganado, fez uma pergunta muito objetiva, muito singela, né? O motoboy, que era empregado da empresa, recebia em espécie ou recebia por transferência? Ele recebia por transferência. Da mesma forma, seguramente, todos os fornecedores e principais contratados. Então, esse volume todo do dinheiro que era sacado na boca do caixa e era utilizado quase que imediatamente para pagamento de boletos ou realização de transferências, tem características muito sólidas de lavagem de dinheiro, de uma tentativa de você escamotear, esconder esse caminho do dinheiro, como a gente fala. E está provado, ou pelo menos bastante sólido indício, de que foram feitos pagamentos em benefício do Roberto Dias, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde. Só que o Roberto Dias é aquele tipo de figura que vale a frase popular, né, que jabuti não sobe em árvore, né? Enchente ou mão de gente. Então, alguém botou o Roberto Dias lá, e botou exatamente para isso, para ter vantagens financeiras, para causar dificuldades, vender facilidades, e tem todo indicativo de que esse volume só desse motoboy Ivanildo, os saques em 2 anos chegaram a quase R$ 5 milhões, tem indicativos seguros de que isso foi passado para outras mãos. Um alerta que eu faço, Vila, é que CPI tem limites com tocante a ferramentas. Então, uma CPI não pode decretar uma prisão preventiva, uma interceptação telefônica, não pode negociar uma delação premiada. Então, existe um limite naquilo que a gente consegue fazer quando a gente está confrontando organizações criminosas que estão aí infiltradas no Estado há muito tempo, que se adaptaram e continuaram trabalhando também no governo Bolsonaro. Então, acho que a CPI minimamente vai conseguir juntar fortes indícios, mas chegar até uma apuração 100% concluída é muito improvável por falta de tempo e por falta de ferramentas. Perguntar para o senhor sobre o dia 7, né? O Brasil inteiro, o Brasil democrático, está preocupadíssimo com o dia 7, inclusive, hoje mesmo o presidente voltou a fazer declarações que sinalizam um golpe de Estado, atacando o Supremo Tribunal Federal, em especial 2 ministros, e falando de um rearranjo do Supremo, que aquilo só poderia ser feito, evidentemente, fora do ordenamento legal constitucional vigente. Eu pergunto ao senhor, qual a expectativa do senhor em relação ao dia 7 de setembro? Tenho a expectativa de que as manifestações sejam pacíficas, pelo menos na maior parte dos casos, pelo Brasil afora. Tem um limite muito tênue, onde você pode avaliar que falas mais agressivas, falas mais ofensivas, vão ter que ser filtradas, vão ter que ser analisadas. Eu não acredito em grandes confrontos, a não ser situações pontuais, especialmente se os governadores acertarem a mão no trabalho de policiamento que tem que ser feito. E aí, entrando especificamente, eu sou policial civil, né, delegado de polícia, entrando especificamente na seara dos policiais, é muito importante que as pessoas entendam que não existe nenhum tipo de mobilização das polícias contra a democracia ou a favor do Bolsonaro. Você tem coisas pontuais de grupos ou de pessoas que têm o seu direito de manifestação, mas jamais o direito de manifestação armados ou fardados. Então, o policial que está na sua folga e de forma cidadã quer comparecer numa manifestação, ok, parabéns, boa sorte. Mas qualquer coisa fora desse limite tem que ser duramente punida e identificada. É muito claro que o presidente Bolsonaro vai jogar essa moeda, essa estratégia da radicalização e da ameaça violenta, porque ele tem uma necessidade cada vez maior de esconder os seus próprios crimes, os crimes dos seus familiares. Se resume a isso. Está deixando de ser um projeto de poder e passando a ser um projeto de defesa. Tem vários inquéritos, várias apurações em andamento, outras tantas virão, e eu posso falar com clareza cristalina, não são investigações complexas e que serão capazes de mostrar que tudo aquilo que você viu na campanha de 2018 era uma mentira fabricada e que nós, brasileiros, caímos num grande estelionato eleitoral. Esse é o medo de Bolsonaro, mas ele vai ter que enfrentar. A história, ela costuma ser implacável, pode não acontecer de imediato,
mas ele vai responder pelos crimes que vem cometendo. Senador, já que o senhor falou da campanha eleitoral de 18, eu creio que em 22 teremos uma campanha muito diferente do que a de 2018, que acho que foi um ponto fora da curva, né, desde a redemocratização, desde a eleição de 1989. Aí eu pergunto ao senhor, porque eu li no noticiário, que o senhor lançou, se colocou como um pré-candidato, um possível pré-candidato à eleição para presidência da República no ano que vem. Eu queria saber do senhor o porquê do seu lançamento e quais as razões que o senhor acha importante a sua candidatura nessa conjuntura, que eu acho, sem exagero, a mais complexa do Brasil republicano, senador. Vila, eu aprendi na minha vida que não adianta ficar só reclamando, né? Constatando e apontando o quanto de coisa que está errada no mundo. Você tem que se mobilizar para tentar resolver esses problemas. Ao longo dos últimos meses, eu tenho conversado com partidos, com movimentos e com essas pessoas que estão hoje colocadas como pré-candidatos. E dessas conversas todas, a minha constatação é que várias bandeiras essenciais não estão sendo observadas, ou não são referidas, ou não são valorizadas, talvez. A primeira delas que me chama muita atenção é a questão do combate à corrupção. No Brasil de hoje, parece que não tem mais corrupção e que falar em combate à corrupção virou crime. É uma inversão de valores completa. E a corrupção continua no centro dos problemas brasileiros, porque é a corrupção que viabiliza a chegada no poder e a permanência no poder de gente ignorante, incompetente e mal intencionada. Então isso tem que estar no centro do debate, mas aí de verdade, não mais no estelionato, como foi o estelionato praticado por Jair Bolsonaro. Outras coisas que são urgentes, a questão do combate à miséria, a redução da miséria que foi duramente acrescida durante a pandemia, e estratégias econômicas sempre fiscalmente responsáveis, sempre dentro do orçamento, sem romper teto, sem precisar fazer nenhum tipo de loucura populista, são coisas que estão passando ao largo. As pré-campanhas, no momento, estão muito centradas em dizer eu não sou nem o Bolsonaro, eu não sou o Lula, e por isso eu mereço a confiança. É pouco, é insuficiente, e eu acho que eu posso dar uma colaboração para construir esse projeto. Há poucos instantes eu estava respondendo uma entrevista e o jornalista me perguntava qual é a chapa ideal. E eu dizia que a chapa ideal pode, inclusive, não ter o meu nome, mas ela tem que ter nomes que efetivamente representem a sociedade, o sentimento da sociedade. Não é o sentimento dos partidos, não é o sentimento de grupos econômicos organizados, é o da sociedade, que está cansada, que desacredita da política, mas que precisa e merece um resgate. Então, devo dar uma colaboração nesse sentido, com muito pé no chão, com muita humildade, mas muito consciente. Eu sou aquele cara que estava na vida técnica, trabalhando a vida inteira, e que um dia entendeu que para mudar de verdade eu precisava entrar na seara da política, e fiz isso de uma forma muito objetiva, com a campanha limpa, enfrentando os gigantes da política do meu estado, para tentar fazer a diferença, e fiz. Estou trabalhando 3 anos de senador da mesma forma, mostrando que dá para ser diferente, dá para fazer a diferença, e a gente quer levar esse mesmo tipo de construção para o cenário nacional da disputa presidencial. Acho que o Brasil só tem a ganhar com isso. Uma última questão, senador, explorando esse ponto aí de 2022, né? As pesquisas mostram que você tem 2 candidaturas mais conhecidas, é até absolutamente natural, de Bolsonaro, se é que ele chegará ao processo eleitoral de 22, pode ter impeachment, pode renunciar, né? Pode acontecer muita coisa no campo constitucional. O Lula, que todo mundo sabe que é candidato, só não será se não quiser, nada indica, tudo indica que será candidato. Por outro lado, o Ciro Gomes, que é uma candidatura que também já foi pré-lançada, de conhecimento de todos, tem até marqueteiro, e aí outras, como no PSDB não se definiu, se é entre João Dória e Eduardo Leite, o MDB lançou o nome de Simone Tebet, provavelmente para também participar do processo eleitoral, e o senhor seria, creio que, pelo Cidadania. As pesquisas mostram que há um espaço enorme para tal terceira via, né, como ficou conhecido. Por que não se materializa a terceira via? Eu acho que se repete muito o erro de 2018. Né? As construções partem dos interesses partidários e de uma visão de bolha lá em Brasília. Os projetos têm que partir daquilo que a sociedade demanda. A gente tem que ter a humildade de ouvir a sociedade e entender quais são as carências efetivas, o que o pessoal quer. O descrédito da política hoje é muito elevado, das instituições como um todo, mas mais ainda da política. E ele precisa provar para as pessoas que vale a pena manter a democracia e vale a pena apostar que é possível fazer diferente, efetivamente, com resultados, com responsabilidade, com política. A gente não vai ter soluções fora da política, mas a política que faz, de baixo para cima. As construções artificiais têm a tendência de morrer na praia.
porque elas não geram engajamento e elas são sepultadas, soterradas pelas candidaturas que são gigantes, né? Jair Bolsonaro está em plena presidência da República, conta com a máquina de comunicação e de desinformação que sem paralelo na história brasileira. O Lula, pelo seu lado, tem todo um passado que é de crimes, mas é também de realizações. E como você tem um antagonismo entre eles, e que os dois incentivam o tempo inteiro, você acaba obscurecendo o acesso a novos projetos. Nosso desafio é mostrar, tem projeto de Brasil, tem possibilidade de sair dessa dificuldade que nós enfrentamos e democraticamente, fortalecendo instituições, fortalecendo os direitos do cidadão de uma forma muito respeitosa. Eu acho que, dos nomes que você citou, alguns já foram testados várias vezes, é o caso do Ciro, né? O Ciro vai para a 4ª candidatura presidencial, se não estiver enganado, e me preocupa muito quando você começa a imaginar que só você é a solução para os problemas do universo. Ninguém é. Não existe salvador da pátria. Existe sim uma possibilidade de uma construção que seja densa, que tenha apoio popular e que possa mostrar que o Brasil está preparado para dar um salto para um futuro que nós queremos tanto e que, infelizmente, nos foi negado em 2018. Legal, senador. Agradeço muito, senador Alessandro Vieira, mais uma vez uma entrevista no meu canal. Acho que colocou questões que são fundamentais, né, da CPI da pandemia, da rachadinha, do 7 de setembro e do seu nome, né, como um dos que poderão se construir como alternativa ao processo eleitoral de outubro aí de 2022. Então, senador, muito obrigado e agradeço a gentileza da entrevista. Eu que agradeço pelo espaço, muita saúde para todo mundo, bom final de semana. Valeu.